trata Curimanga, aproximadora cópia do Túlio Vavuno, Corima Mucanda, que cópia do Tele, o Sombando o Túlio, o Sombador da Caméria. Só tem o vídeo abaixo, né? Corima a Mucanda. A senhora Mucanda. Vendo a Corima do Tele, a Corima da Mucana no Tele. Como Anguzo Vavuno, o Túlio, o Andap, o governo do Raimundo. Estava falando assim, né? O que traz assim esse trabalho que você está fazendo aqui na comunidade? Acho que traz alguma coisa de benefício em motivo do resultado das terras que a gente está no litígio? Se faz assim, trazer alguma coisa, fazer algumas pessoas ver a dificuldade que a gente está se encontrando hoje em dia para resolver os problemas da comunidade, com o mais principal, a terra, que até hoje faz 30 anos, mais de 30 anos, que está correndo atrás e até agora não resolve. Acho que as pessoas de hoje é assim, né? Eu acho que eles já querem essa coisa mais, não interessa muito da raiz. Outros já tem um pouco de interesse, outros já não tem. Assim, no tempo a gente fala para eles assim, igual, como os antepassados deixaram nós na luta aí, vocês têm que manter a tradição para isso não acabar, né? A história antiga, né? Que vem dos escravos, né? A história da Curópia é isso aí. Vem deles aí. Porque, como falei para você aí, quando eu conheci por gente, que eu fiquei compreendendo alguma coisinha, já tinha a história da Curópia, né? Essa Curópia vem deles. Bom, para falar dessa questão da Cupópia, né? E para falar dessa questão histórica, né? Das características, significados aí da língua, e isso que a gente está pensando. Quer falar alguma coisa, Marta, também? Não. A gente observa, né? Porque quando a gente vai até lá, né? Principalmente está presente muito nas músicas, né? Eu acho que o Júnior pode até falar sobre isso, né? Que no jongo, né? Utiliza muito a Cupópia até como uma forma de fixar mais, né? De conseguir transmitir melhor e manter a língua, né? Porque essa língua a língua é uma das principais características de manutenção de um povo, né? E do reconhecimento também de serem quilombolas, não é? É por meio da língua, dos costumes, da cultura, da terra. Então, são vários elementos que fazem com que este povo do Quilombo Cafundó seja reconhecido historicamente como um povo descendente e quilombo, né? A pessoa ia ter Sim, então, deixa eu... A Cupópia pra gente, ela é a identidade, né? É a nossa identidade. Então, os batuques que a gente faz são todos fundamentados em cima dela, porque a maneira com que a gente aprende a Cupópia é através da oralidade, das coisas do dia a dia, e por conta mesmo uma questão cultural, né? Foi assim que os griots aprenderam e é assim que eles ensinam, né? No dia a dia. E a Cupópia ela é um dialeto que tem um léxico de palavras curto, né? Então acaba que a Cupópia ela se torna muito
instintiva, né? Depende muito do que você quer falar, né? E depende muito da sua expressão, depende muito do que você está fazendo. Então, isso exige que você esteja junto com o griot, você esteja junto ali, né, para você aprender a cupópia. E a maneira com que a gente encontrou mais eficaz de passar isso para o jovem, né, que hoje o cotidiano do jovem é bem diferente, foi através dos batuques do jongo, do samba de roda, né, que a gente consegue passar a cupópia, não é, Cíntia? Assim, porque hoje mudou muito, né? As coisas mudaram muito. Antigamente, para a gente conseguir que os griots passassem para a gente, era muito, muito difícil, né? Era realmente muito secreto. Então, a gente tinha que estar muito preparado, né? Só que, com o passar do tempo, a cultura foi morrendo. E essa preocupação dos griots em manter, né, a cupópia viva fez com que eles se abrissem mais. Então, hoje a gente faz os nossos pontos de jongo, são em cupópia. Então, hoje é bem mais aberto. Mas, mesmo assim, tem livros que falam sobre a cupópia. Mas, se você tiver um livro desse, se você ler lá as palavras, se você decorar, dificilmente você vai cupopiar. Porque ela exige uma certa malandragem, uma expressão. Então, a cupópia, ela, separada do griot, é só palavra. Não deixa de ser um dialeto. Você tem que saber muito do caipira, aqui, do nosso caipira, as coisas que acontecem na nossa região aqui, que afetam a fala da cupópia, né? A maneira de expressar ela, né? Tem que estar próximo. Como a Cíntia disse, a cupópia sem o griot, ela é só um amontoado de palavras aí. Legal. Referente a essa questão da cupópia, vou trazer para vocês uma pergunta do Renato Botão, que ele trabalhou na Secretaria de Educação, trabalha ainda, né, no Estado como professor, e ele coordenava na Secretaria de Educação essa questão do trabalho de educação quilombola e tal, né? E aí ele tem um aspecto bem interessante para poder perguntar para vocês sobre a cupópia aí. Tá bom? Eu vou fazer essa pergunta dele para depois a gente continuar. Caros colegas, boa noite, tudo bem? Eu quero saudar aqui todo o povo do Quilombo do Cafundó. Meu nome é Renato Botão, sou professor de Filosofia e de História na rede pública. E eu trabalhei também na Secretaria da Educação, né, com a questão da educação escolar quilombola. E tive a honra de visitar o Quilombo do Cafundó em alguns momentos, né, conversando com a Regina e tudo. Então, a minha questão é assim, eu gostaria de saber se há algum projeto, né, da comunidade em relação à cupópia, né? Uma vez que é uma língua, né, uma língua falada aí dentro da comunidade, e eu gostaria de saber se há algum projeto de ensino da cupópia, porque existe um público interessado, né, em aprender alguma língua africana. Eu acho que nós poderíamos aí pensar a partir da cupópia, né? Desde quando eu estava na Secretaria Estadual da Educação, eu já vinha pensando nisso, né? Se a comunidade tem algum tipo de projeto, eu acho que seria interessante começar a pensar isso, tá bom? Então, esse é o meu questionamento. Muito obrigado e uma boa noite para todas e todos. Então, Júnior, essa questão
da Cupop aí, principalmente do ensino da Cupop, né? Ou seja, nesse momento aqui, muitos dos nossos participantes devem estar se perguntando aí, será que eu posso aprender, né? A Cupop também, né? Você fala nessa questão de manter, né? Ou é algo que ainda deve permanecer secreto? Principalmente com o grupo aí e tal. Como é que você vê essa questão disso? Hoje a gente compartilha a Cupop, mas eu acho que um projeto para expandir ela para fora do Quilombo, nesse momento eu acredito que não é para agora. Eu acho que o momento acho que meio a tudo que a gente está vivendo, né? Toda essa tristeza aí que tomou conta do nosso país, é momento de fortalecer, né? Fortalecer os nossos, fortalecer. E quando eu digo nossos, eu falo do Quilombo mesmo. Então, eu acho que o momento é de a gente fortalecer o Quilombo, a gente pensa em manter a Cupop e fortalecer ela primeiramente dentro do Quilombo. É um passinho de cada vez, né? Eu acho que o primeiro passo é fortalecer ela dentro do Quilombo. Então, um projeto seria interessante para a gente passar, fortalecer, na verdade, para os jovens, para as crianças, aí dentro. Mas quem sabe mais para frente. Todo mundo que chega no Quilombo, que vem visitar a gente, leva um pouquinho da Cupópia, né? Leva um ponto, sai de lá pelo menos sabendo que é um Orobimba, né? Eu acho que no momento é isso, é o momento de fortalecer, e o primeiro passo tem que ser aqui, né, do nosso lado. Matou a Sharon aí, Orobimba. Quer falar um pouco, né, a respeito? Então, e sobre isso que a Cíntia está falando, né, dessa questão do fortalecimento dentro da comunidade, com os jovens, com as crianças, eu, né, com 62 anos, ainda sou uma criança perante a toda a luta dessa questão cultural dentro do Quilombo, né? E a gente também enfrentou resistência com os griots no momento da gente começar a desenvolver esse trabalho com a Cupópia, né? Como eles falaram. Antigamente, a gente tinha dificuldade de tirar deles, né? E como eles dizem, e a gente ainda enfrenta essa resistência, porque foi como eles falam, foi como eles aprenderam. O interesse. Então, se eles não perceberem o interesse da pessoa para eles falar, eles não falam, né? Às vezes a gente também tem dificuldade. Então, são horas e horas ali sentando, e a gente quer saber de um determinado assunto, então a gente tem que ficar rodeando, tem que abordar outros assuntos para chegar onde a gente quer. E aí, assim, as pessoas podem pensar, mas então eles não querem que isso continue. Não, aí a gente entende que foi diante de todo o sofrimento que eles passaram, e a Cupópia, para eles, foi uma forma até de se defender, algumas vezes, até de pessoas que iam para atacar a comunidade. Então, a Cupópia, para eles, foi uma forma de resistência e de defesa, e a gente respeita muito isso, né? Então, quando várias pessoas já veio com essa questão de querer aprender a Cupópia, de levar para fora e tal, mas a gente vai muito no tempo deles também, né? E nesse momento que a gente conseguiu esse feito, que é de fortalecer isso dentro da comunidade, como a Cíntia falou. Então, vai ter que ser a passos lentos, né, e medidos, né, para a gente chegar a um ponto de fazer um projeto e levar isso para fora. Hoje tem até no Google, tem livros, né, que tem a Cupópia. Eu acho que a vivência é mais difícil de conseguir, mas tem vários livros, né? Tem vários livros. Hoje a Cupópia não é mais tão secreta. Eu acho que a Cupópia, o dialeto não é tão secreto. O que é secreto é o jeito de cupopiar. Porque na verdade, você vê livros aí de pesquisadores aí e tal, que o cara monta um vocabulário ali da Cupópia de algumas palavras, e inclusive ele dá alguns exemplos e tal, em algumas frases. Só que isso aí é apenas a visão dele, a premissa do autor do livro, né? Então não tem a essência, né? Vocês que tiveram a oportunidade de estar aqui, de ter uma vivência com a gente,
vocês observando os espaços ali dentro do quilombo, a capela, os coqueiros, a casa de barro ali, os artesanatos, a agricultura, você pode ver que a Cupópia que é falada ali dentro, ali, ela está encarnada nessas coisas aí, né, ó. Quando vocês chegam lá, eu mostro para vocês aquela escritura que tem na parede lá, que está escrito Turivimba, né? Aí você vai pesquisar, você vai ficar com dúvida, você vai pesquisar, você olha lá no Google lá, o que é Turi? Turi, você vai ver que Turi em Cupópia significa terra, né? Você vai ver o que é Vimba. Vimba é um diminutivo de vimbundo, que significa negro, né? Aí você fala, terra de negro, né? Ó, não é só isso. Não é só isso. O que as crianças lá da nossa comunidade aprendem é que Turi é tudo ali onde eles estão pisando ali, e é posse deles. Não só posse como uma herança, aquela posse que mostra para eles que ali dentro eles têm poder ali dentro, eles estão empoderados ali dentro ali. Porque ali naquele Turi que é um Turivimba, tem o sangue dos antepassados dele ali, tem a luta, seu Otávio, seu Joaquim Pongo, Dona Cida, Prof. Gênia, seu Adalto, aquelas pessoas que apareceram, nossos griots que apareceram naquele vídeo lá, aquilo ali é Turivimba, a luta do seu Otávio Caetano para permanecer dentro do território deles ali, não por uma questão territorial que ele precisa de terra para plantar, é uma questão de espiritual. Os antepassados deles estão cravados ali, e aquela terra foi deles. Então é uma questão, como eu posso dizer, é uma questão de honra, uma questão de respeito à ancestralidade. Senão seria muito simples você simplesmente, né, dona Regina, trocar. A gente ganhou um território maior em uma outra região, vamos deixar esse aqui, vamos para lá. Não, a gente não pode abandonar o Turivimba, porque ali está a nossa essência ali. Então você percebe que quando eu falo para você Turivimba, tem muita coisa, né, atrás disso daí, não só o significado de terra de negro, é posse, é nossa, é terra quilombola, até mesmo são quilombo, né?